a gente se coloca também no lugar do cliente, a gente resolve o problema do cliente. E que quem compra ela 0 km pode perder menos do que em outros carros. A FIPE, apesar de ter um preço único, ele pode variar muito com relação à região para região. Então, tem clientes que experimentaram o 100% elétrico e dizem que não saem mais. Hoje o papo é diferente, vamos responder aquelas perguntas que sempre fazem pra gente, no direct, na loja ou em algum evento. É isso mesmo, hoje vamos falar um pouco sobre várias perguntas, alguns temas diferentes. Estamos hoje no 3º episódio aí da série Em Movimento, a bordo de uma belíssima Discovery Metropolitan 2025 com apenas 3.000 km, que nesse momento da gravação ela está disponível à venda aqui na JBS Motors. É isso aí. Vamos falar da história da JBS, da opinião sobre os carros e muita curiosidade que faz parte do nosso dia a dia. É isso mesmo. Vem com a gente. E vamos começar com uma pergunta clássica que sempre nos fazem aqui, que é o porquê JBS. O que é que significa o nome JBS? Se o S tem alguma coisa a ver com o nome Saulo ou Saulon. Mas não, na verdade o JBS, eles são as iniciais do fundador. A JBS ela foi fundada em 1981 e só em 90 foi que nossos pais adquiriram a JBS. Por ela já existir há 9 anos e já ter uma empresa aberta a esse tempo, eles resolveram permanecer com o nome e desde 90 está sob a administração da nossa família. Então completa 35 anos sob nossa administração, que é o tempo de fato que a gente sempre veicula, né? Que agora a gente está completando os 35 anos. E quando a JBS completou 30 anos, reformulamos a nossa logo e nela estão representadas as nossas iniciais e do nosso pai, que são 3 S's, e lá eles estão em formatos de curva, curva da estrada, em movimento, que é isso que a gente vive diariamente com os nossos clientes e com o mercado. Os clientes porque eles estão sempre em movimento mesmo, a gente acompanhando toda a trajetória dos clientes que escolhem a JBS. Desde o seu primeiro carro até os carros dos sonhos e os carros também do dia a dia, né? É isso aí. Agora eu vou para a pergunta que é uma das mais atuais que costumam nos fazer. O que você acha do carro elétrico, Solon? É o que a gente tem visto muito, né? A gente é questionado todo dia o que é que acha do carro elétrico. E eu acho que o carro elétrico é uma tendência, sim. É que são carros hoje de muita qualidade, mas tem alguns pontos de atenção. No nosso caso, aqui em Pernambuco, a gente tem algumas vantagens que não são em todo o Brasil que se tem, que é o IPVA. O IPVA daqui é isento. A gente tem a questão da economia do abastecimento, né, no ponto de carregamento elétrico. A gente tem um custo de manutenção mais baixo, de fato. E isso são pontos favoráveis. E a gente tem as limitações, são os carregamentos, pontos de carregamento, né? São as dificuldades que em alguns prédios você não tem a possibilidade de instalar seu carregador, dificuldade às vezes de carregar no trabalho. Então, se você viaja muito e aí você precisa de estar carregando o carro, você costuma ir a cidades mais distantes e voltar no mesmo dia, você tem aquelas limitações lá, mesmo tendo alguns postos de carregamento. Às vezes você pode chegar lá e já tem alguém abastecendo, e você está com pressa, e você tem algumas limitações, dificuldades, né? E quando a gente fala de carro elétrico, ele tende a desvalorizar mais do que o carro a combustão ou do que o carro híbrido. Isso a gente tem visto muito, e principalmente nos carros de valores mais altos. Em se tratando de carro zero, a depreciação ela costuma ser mais alta. Então aqui a gente tem vendido carro elétrico, tem vendido bastante carro elétrico, e a gente procura ser muito consultivo antes de vender, porque depois que o cliente compra, a dor de cabeça pode ser maior se não é um carro adequado para a realidade dele. É isso aí. E, além de tudo isso, o cliente deve analisar em que carro ele se sente melhor. Se é numa combustão, se é no híbrido, se é no 100% elétrico. Isso deve fazer parte da escolha dele a todo momento. Em que carro ele se sente melhor, que marcas ele gosta mais, e daí, junto a todos esses fatores,
tomar a sua decisão. Temos exemplos de clientes que já migraram para o elétrico e voltaram para o carro a combustão, tem clientes que experimentaram o 100% elétrico e dizem que não saem mais. Isso vai muito da realidade que o cliente tem, do que é que ele gosta. Agora tem que analisar esses pontos para não se frustrar na compra realmente. Outra pergunta muito frequente: qual carro que menos desvaloriza? Vai, Solon, dá a tua opinião sobre isso aí. Assim, no nosso segmento, né, isso varia muito de perfil, se é um carro mais popular, se é um carro médio, se é um carro mais caro. Tem algumas marcas que costumam desvalorizar menos e tudo vai muito da demanda de oferta e procura, né? Então, e isso pode ser um pouco cíclico. A gente passou por momentos onde Porsche, por exemplo, de uma forma geral, você comprava e ganhava dinheiro, como outros carros também. E já não é mais essa a realidade hoje. A realidade realmente não é mais essa hoje. Recentemente a gente recebeu uma Mercedes G63, né, Saulo? Que foi um carro que a gente recebeu agora há pouco. E a gente teve uma procura fantástica pelo carro. E é uma realidade no Brasil todo. É um carro de muita aceitação. Que é um carro que, apesar do valor ser um valor realmente alto, é um carro que não desvaloriza tanto quanto o carro na média de valor como ele. Muito por conta justamente da relação oferta e procura. Então, isso aí sempre vai pesar. Se você escolhe comprar um carro 0 km ou seminovo, na hora de você revender, vai contar muito para o que você vai sofrer de desvalorização, quanto custa esse carro também, né? Porque é tudo uma questão de proporção. E se você comprar zero, sempre vai acabar tendo uma perda maior. A gente tem casos assim, não fazendo propaganda de uma determinada marca e tal, mas Toyota, via de regra, são carros que você tende a perder pouco. SW4 é um carro de muita procura, a Hilux não é diferente disso. Hoje o momento da Ranger é muito bom também, é um carro que você tem liquidez, o próprio Corolla, HR-V. Então a gente tem vários carros que realmente têm um mercado diferenciado que você costuma realmente perder pouco. Exatamente. E nesse exemplo de SW4, é um carro campeão de vendas na categoria e que quem compra ela 0 km pode perder menos do que em outros carros de mais ou menos o mesmo valor. Quando passa a ser seminovo, que algum outro concorrente já sofreu uma desvalorização, se você compra seminovo, o que vai perder é muito parecido. Então, mais uma vez, conta muito mais o cliente comprar o carro de acordo com suas preferências do que somente pensando em quanto eu vou perder lá na frente. A gente tem muitos casos aí de amigos nossos, clientes, parentes, que às vezes nos questionam, né? Não vou comprar o carro X porque perde menos, ou porque tem mais liquidez. Mas muitas vezes esse cliente ele passa ali 2 anos com o carro. E ele vai comprar o carro que não é a preferência dele, ao invés de comprar o que ele gosta mais, porque lá no final, daqui a 2 anos, talvez ele tenha uma depreciação de 10 mil reais a mais ali entre um e outro. E ele não vai ter dificuldade, no nosso caso aqui, clientes recorrentes vão vir trocar com a gente também, e ele não vai ter dificuldade de se desfazer daquele carro. Então, quando a gente faz a conta, vai muito do que você quer. Se você prefere perder 10 mil reais a menos e andar num carro que você não quer durante 2 anos, ou se você prefere perder 10 mil a mais, em média, né? E andar no carro que de fato você quer durante 2 anos, que quando a gente vai fazer essa conta aí, é 400, 500 reais por mês. Será que faz muita diferença você deixar de andar no que quer para andar no que não é sua preferência? Então vai muito da sua escolha realmente. E além desses fatores, vale para qualquer carro que, se você mantiver ele sempre em perfeitas condições, internamente, externamente, as revisões sempre em dia, isso sempre ajudará na valorização dele, seja por um revendedor ou por um particular também. E quando a gente também está falando de carros de valor elevado, hoje em dia se coloca muito o PPF, né, que vai ajudar a proteger a pintura do carro, de pequenos arranhões, de alguns detalhezinhos ali, e lá na frente ele também vai ajudar na venda do seu carro. Isso, na conservação, na aparência, tudo isso
ajuda até o futuro comprador perceber que estava comprando um carro de quem realmente sabe cuidar, um carro que tinha dono, como se diz. Com certeza. Um tema muito em alta, estão sempre nos questionando o que você acha de carro blindado. Fala aí, Solon. O carro blindado realmente é uma realidade, né? Infelizmente, nossa segurança é um tema difícil, né? E a gente tem tido cada vez mais procura por carro blindado. E a gente hoje tem uma loja dedicada apenas a carros blindados. Entre todas as lojas que a gente tem lá no Complexo do Pina, uma é dedicada só a carros blindados. Então, tudo no blindado também tem a questão do tempo de blindagem. Então, um carro, quando ele é novo ou muito perto de novo, a blindagem ela tende até a valorizar. Por que valorizar? Porque hoje, quando você vai comprar um carro e vai mandar blindar, via de regra, você chega numa loja, concessionária, seja onde for, você vai comprar o carro, você dá o seu na troca, compra o carro, encomenda uma blindagem, em média ela vai demorar ali uns 30, 40 dias para chegar o kit, e depois mais uns 30 dias aproximadamente para você blindar, tem a regularização da documentação, então tem uma série de contratempos para que o carro de fato fique pronto para você rodar. E aí você tem esse delay aí, que você vai passar um tempo sem carro blindado. No caso, no carro seminovo, novo, já pronto, você chega ali, dá o seu, pega o outro na troca, o carro já está pronto, você já sai com o carro de imediato. Então, tudo isso é levado em consideração também, essa praticidade, essa facilidade, para você já sair de carro novo. E blindagem, a gente sabe que tem diversos tipos de vidro, são diversos fabricantes, tem o vidro que tem às vezes mais qualidade ótica, mas tem menos tempo de garantia. Outros vidros eles têm um pouco menos de qualidade ótica, mas tem mais tempo de garantia, e varia muito de região para região, né? Tem região que dá mais valor ao vidro com 10 anos de garantia, tem região que dá mais valor ao de 5 anos porque tem uma qualidade ótica melhor, e há blindadoras e blindadoras, né? A gente também hoje tem tecnologias aí que geram muito menos peso no carro, utilizando Tensilon, com vidros mais finos. Então tem diversos tipos de blindagem. Não é porque um carro é blindado e o outro também que eles vão valer a mesma coisa. Eles podem valer valores diferentes, porque as blindagens ela pode variar de 70, a gente vê blindagem até de quase 200 mil, né, Saulo? É isso mesmo. E aquilo que vai agregar valor ao carro está muito relacionado à procura que aquele carro tem, a oferta que tem dele no mercado, quanto tempo de uso ele tem, há quanto tempo foi blindado, são diversos fatores. Agora, valer a pena sempre vai valer, porque a sensação de segurança que um blindado pode trazer é muito grande, e é claro que se o cliente pensa que lá na frente a blindagem ela não vai agregar tanto assim ao carro, vai depender muito do tempo que ele decide passar com aquele carro. Se ele decide usar o carro por 8, 10 anos, aí pode ser que ele realmente não veja sendo agregado um valor acima da avaliação normal daquele carro. Mas o carro mantido em boas condições, com vidros sem delaminação, e que ele tem aí um tempo de até 4, 5, 6 anos de uso, ele vai ver sim que o carro dele é valorizado e é procurado também, porque essa procura ela só cresce a cada dia. E quando a gente fala de valorização da blindagem também, tem um ponto que algumas montadoras têm homologação, né? Tem blindadoras homologadas e parceiras deles, que eles cobram a mais um pouco por isso, né? Pela parceria que eles têm, são projetos voltados para aquele carro, então tem todo um estudo em parceria da montadora com a blindadora. Então, por isso, por essa expertise toda, pela parceria deles, eles acabam cobrando um pouco mais. E isso tende também, lá na frente, nesse caso, onde existem homologadas com determinadas montadoras, você ter uma valorização um pouco maior do carro quando a blindagem é feita por aquela parceira homologada lá da fabricante. É isso aí. E o cliente vai ter a escolha, se quer blindar com quem a fábrica está referenciando ou fazer com alguma outra blindadora do mercado. Exatamente. Agora, talvez a pergunta mais polêmica. O cliente nos pergunta muitas vezes, e por que não FIP por FIP? Começa aí, Solon.
Esse tema, assim, é muito abordado, né, nas negociações, mas por que não? A questão da FIP por FIP, FIP, ela é uma tabela que referencia seguradoras para efeito de indenização, que vale para o território nacional, né? Então ela é única para todo o Brasil. E a gente sabe que o mercado de todos os carros, na verdade, né? O mercado de todos os carros, eles podem variar de regiões para regiões. Tem lugar que o Toyota é mais valorizado, tem lugar que a Mitsubishi é mais valorizado, tem lugar que tem um comércio maior de picapes, outro menor, um mais de esportivos, outro menor. Então, a FIP, apesar de ter um preço único, ele pode variar muito com relação à região para região. A demanda e oferta ser muito variável de uma região para outra. E tem marcas que a gente vê, né, que a disparidade de FIP para o mercado, ela é muito grande. Já tem outras marcas que a gente vê que eles são mais condizentes, né? Que são marcas normalmente que têm mercado no Brasil inteiro. Então, isso pode variar bastante de uma região para outra e de modelos um para o outro aí. Além dessa questão da região que o carro está, a demanda e oferta por aquele carro, tem outros fatores a serem levados em consideração. Se o cliente está entregando na loja o seu carro com um tempo maior de uso, às vezes ele vai comprar um carro que tem somente 1 ano de uso, vai entregar um carro de 4, 5 anos. Que muitas vezes a gente está vendendo um carro na garantia de fábrica, né? Exatamente. Já pronto, preparado, um carro que a gente recebeu, já fez revisão. Se tinha um pneu para trocar, a gente já trocou. Se tinha um arranhãozinho no para-choque, a gente já reparou. Então, um carro já pronto, sem custos. Isso. E com bastante tempo de garantia na maioria das vezes. E recebendo um que está no final da garantia ou que até a garantia já terminou, que a gente vai precisar da garantia naquele carro também. Isso. Teremos custo de preparação, teremos um custo para um eventual problema que venha a acontecer naquele carro, que teremos que cobrir. Tem os impostos, tem a margem de contribuição que esse carro precisa deixar para a loja. Então, o que acontece é que o cliente está entregando um carro para ser revendido, enquanto ele está comprando um carro para o seu uso. Então, não dá para quem é revendedor receber aquele carro pelo valor que ele é vendido atualmente. Até porque existe o risco aí de o carro ainda ele passar um tempo a ser vendido, esse carro sofrer alguma desvalorização enquanto está no pátio da gente que é revendedor. Então, realmente é uma conta, a gente costuma dizer, olha, para o cliente, essa conta ela não fecha. É claro que o cliente e a loja precisam encontrar ali uma valorização justa, pagando no carro do cliente aquilo que ele realmente vale, mas o que a gente realmente pede é que o cliente entenda que ele precisa comparar se o carro que a gente está oferecendo nas condições de uso e de segurança que estamos oferecendo, ele compare com o que o mercado está oferecendo também. Assim como comparar o que o mercado oferece de preço no carro dele, se o valor que estamos oferecendo está justo em relação ao que o mercado também vai oferecer a ele. A gente se baseia muito mais na Web Motors, que é o portal de maior referência aí no nosso mercado, do que propriamente na FIP na hora de vender ou de avaliar um carro, né? Como bem dito aí por um parceiro nosso, Fernando da Vanguard, que a gente viu um dia desse aí, um podcast dele, a questão da garantia, mesmo quando a garantia de fábrica ainda está válida, e muitas vezes a gente se depara com problemas que podem acontecer em diversas marcas, onde aquele problema não consegue ser solucionado de uma forma imediata. Muitas vezes tem peças que estão para vir, que não tem no Brasil em alguns momentos, e que, de alguma forma, a gente se coloca também no lugar do cliente, a gente resolve o problema do cliente e fica lá para resolver com a concessionária. Ou a gente empresta um carro ao cliente muitas vezes, ou ele não posso ficar sem carro, já troca o carro e a gente resolve a bronca depois, fica esperando lá pela concessionária, isso acontece também. Tudo a gente tenta resolver de uma forma que o cliente saia ganhando. E para isso tudo, claro, existe um custo, que a gente está ali para dar um respaldo, muitas vezes até maior do que a própria garantia de fábrica, né? É isso mesmo, envolve um custo, então para que a gente entregue toda essa segurança, essa praticidade, né? Trazer realmente as melhores condições que deixam o cliente o mais assistido possível,
precisamos ter ali alguma diferença entre o valor que o carro é recebido e o que a gente vai oferecer ao novo comprador. E assim, o mercado ele é muito cíclico, né? Quando a gente faz uma negociação hoje, vamos dizer, que a gente vende um carro que a FIP é 300 mil e recebe na troca um carro de 200, o cliente está resolvido. Ele vai estar ali com o carro dele já pronto, ele resolveu a vida dele, mas a gente recebeu um carro que esse carro pode demorar uma semana, mas pode durar 2, 3, 4, 5 meses. E aquele carro ali, a gente pode ter uma depreciação no carro que a gente vai estar assumindo essa depreciação. Então, nem sempre a gente vai vender de imediato. A gente pode ter aí algumas surpresas no meio do caminho, sem falar em todas essas outras situações que a gente já comentou por aqui, né? É isso mesmo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer esse tema aí com bastante informações válidas para você entender melhor como funciona essa questão da precificação do nosso carro e também do carro que o cliente tem. E se você tem mais perguntas, deixa aqui nos comentários ou no direct. Quem sabe a sua pergunta vira tema de próximos episódios aqui na série Em Movimento. Agora curta e compartilhe esse vídeo. Esse foi mais um episódio do Em Movimento. Vamos ficando por aqui. Valeu, galera. Valeu!